Olá pessoal, é Rogério novamente e hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que nem é muito, como posso dizer, é, trabalhada, né, dentro dos cursos, dentro do desenvolvimento de trabalhos voltados para a preparação do entrevistador. Eu estou falando do viés inconsciente. O viés inconsciente, ele é algo que nós temos, um subjetivo, que está ligado à nossa preparação, à nossa formação. Ao longo das nossas vidas, nós vamos vivendo experiências, nós vamos vivendo emoções, vamos vivendo sentimentos que vão formando na gente algumas formas de ver o mundo. Essas formas de ver o mundo, de perceber o mundo e de sentir as situações, ela vai acontecer de forma pré-consciente, ou seja, ela vai agindo no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. O viés inconsciente, ele vai ser importante a gente entender isso, porque ele afeta diretamente a nossa percepção e afeta a nossa tomada de decisão também. Num processo de seleção, muitas vezes um viés inconsciente do entrevistador pode levá-lo a preferir o candidato A ao candidato B, mesmo que o candidato B tenha maiores qualificações. Então, nós vamos falar um pouquinho desses tipos de vieses. O primeiro viés é o viés de afinidade. Existe uma música, né, do Caetano Veloso que diz que Narciso acha feio tudo que não é espelho. É mais ou menos esse o sentido. O viés de afinidade, ele vai fazer com que a pessoa busque no outro afinidades, busque no outro coisas parecidas consigo mesma e ignore outras coisas que são diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma entrevista com determinado candidato, ele pode se identificar, ele pode olhar para ele e falar, olha, ele tem mais ou menos a mesma idade, o mesmo estilo, a mesma religião. Então, isso vai fazer com que ele crie uma certa afinidade e inconscientemente ele vai, vamos dizer assim, torcer mais para esse candidato do que para outro. Outra coisa importante que nós temos que entender sobre o viés de afinidade é que a pessoa não faz isso de forma proposital. Ela vai fazer isso de forma inconsciente, né? Ou pré-consciente, na verdade. Ela vai tomar decisões, ela vai conduzir a entrevista para que aquela pessoa com que ele gerou uma certa afinidade se saia melhor. O viés de confirmação. O viés de confirmação, ele é muito interessante porque ela vai influenciar, eu vejo isso muito claro quando eu estou entrevistando pessoas junto com outros, né? E às vezes você está entrevistando o candidato, mas você também está prestando atenção no outro entrevistador, né? O viés de confirmação é o seguinte, eu vou buscar dados na pessoa que confirmem minhas crenças anteriores sobre aquela pessoa. E vou ignorar dados que não confirmem essas crenças. Então, por exemplo, eu já li no currículo dela que, por exemplo, ela tem lá uma vivência internacional e isso, na minha opinião, eu já tive isso, na minha visão de mundo, isso é o que vai definir a pessoa, que ela vai fazer ela ser uma pessoa, por exemplo, arrojada. Então eu vou buscar informações da entrevista, vou fazer questões para que eu confirme essa minha percepção. E aí muitas vezes, por exemplo, a pessoa não é arrojada, ela até teve uma experiência no exterior, morou fora, por exemplo, e nem sempre é aquilo que significa que ela é uma pessoa arrojada. Esse viés, ele influencia muito, eu vejo isso muito claramente nas entrevistas. Tanto durante a entrevista, quanto na hora de fechar a avaliação de uma entrevista. O viés de percepção. O viés de percepção está ligado à questão dos estereótipos, né? O estereótipo é quando a pessoa ela pega um determinado grupo, um determinado estilo de pessoa, um determinado jeito de um grupo, características de um grupo em particular e coloca aquilo como um padrão para todos do grupo. Então, por exemplo, tem pessoas que falam, olha, determinada tipo de pessoa, determinada raça, determinada etnia, né, dizendo melhor, determinada etnia tem mais características assim, menos características assado. Né? Ou, por exemplo, achar que um portador de deficiência não é capaz de fazer trabalhos complexos. Né? Então, tudo isso tem a ver
com essa questão do viés de percepção. A pessoa ela já entra dentro de uma entrevista com esse viés. Uma maneira de você lidar com isso é o que está acontecendo hoje, por exemplo, que são o recrutamento às cegas, né? Onde a pessoa, ela analisa, um grupo de pessoas analisa o currículo, a experiência da pessoa sem saber a etnia, se é homem ou mulher, né? Orientações. Então ela vai fazer isso sem o estereótipo, sem a carga do estereótipo. Um outro viés é o viés de efeito de grupo. Que a gente costuma muitas vezes chamar de efeito de manada, não é verdade? O que é isso daí? É a pressão grupal. Quando nós estamos fazendo uma seleção que participam outras pessoas, muitos entrevistadores são submetidos a uma pressão, mesmo que não seja clara, né? Mesmo que não seja palpável, no sentido de que façam isso diretamente, para que siga determinada linha de pensamento, determinado processo de decisão. Quando o entrevistador muitas vezes tem uma opinião contrária, o grupo, né, outras pessoas que participaram, que entrevistaram essa pessoa, por exemplo, e tem uma opinião, pode ser muitas vezes que essa pessoa que tem uma opinião contrária, ela mude de ideia, né? Ela não queira expor-se, ela não queira ir contra a opinião da maioria. Esses são alguns dos nossos vieses inconscientes que podem afetar diretamente na qualidade de uma seleção. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que ter consciência de que eles afetam o meu trabalho. E isso faz com que, muitas vezes, eu tenha uma qualidade que não seja tão adequada. Como entrevistador, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que refletir sobre as minhas atitudes, refletir sobre aquilo que eu estou fazendo e sempre buscar o melhor caminho. Gostou desse vídeo? Gostou dessas informações? Quer saber mais? Me siga nas redes sociais e continue assistindo nossos vídeos. Até mais!